Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde debatemos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando. Do que vamos falar hoje? Ih, não sei. E aí? Hoje nós vamos falar sobre comportamentos obsessivo-compulsivos. Tipo comportamentos obsessivo-compulsivos que nem esse que a gente acabou de ver no Fernando, onde ele gosta de repetir as coisas. Ou de organização. Ou de organização, como da Juliana. Ficar simétrico. Agora eu posso liberar completamente a minha compulsão, não é Ela mesmo? até esqueceu de tomar o remédio. Meu nome é Juliana e eu não tenho transtorno obsessivo-compulsivo, porém, Ainda. alguns comportamentos eu tenho. Meu nome é Rafael e eu só sou obcecado por zoar os dois. Cara, sim. 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 Qual é o pensamento obsessivo que vem por trás pra você ter essa compulsão comportamental? O pensamento obsessivo que vem por trás é... Deve ser muito legal deixar eles desconfortáveis, né? Ah, então tá. Isso é só sadismo mesmo. Só sadismo. Não é toque. Beleza. Então hoje a gente vai falar sobre toque, mas também utilizando o filme Toque Toque, que está disponível no Netflix. E é um filme muito bom. E é um filme espanhol. E isso Espanhol. é um filme cult espanhol. Assistam em espanhol. Sim, em inclusive, espanhol, tem por piadas que são muito boas na língua original. Minha recomendação no geral é todo filme que for estrangeiro, assiste na língua original. Se Exato. for coreano, assiste coreano. Se for japonês, assiste japonês. Se for chinês, assiste chinês. Mas, Fernando, Rafael, eu não conheço. Assim, eu não sei quem se sentiu mais ofendido. Eu por ser confundido com o Fernando ou o Fernando por ser confundido. Você deve estar se sentindo elogiado. Porque se ela me chamasse de Rafael, eu pensar, eu sou inteligente. Oh, Então eu tô achando que ela tá mexendo maromba. isso. Agora eu não sei se eu fico triste, que essa é a minha qualidade. Apenas. É que você exibe. Mas, Rafael, Fala, Juliana. eu não sei espanhol. Pra que eu vou assistir espanhol? Aprende espanhol. Legenda. Não, é a melhor forma. Eu aprendi inglês jogando videogame. Então se você quer aprender espanhol, assiste esse filme 900 vezes que você aprende espanhol. Coitado, né? O método mais Então, não compulsão. não Um saudável. belo exemplo de compulsão. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o filme em si, eu acho que a gente pode fazer essa distinção, então, entre o que é uma obsessão e o que é uma compulsão. E por que a gente tem um transtorno chamado obsessivo-compulsivo? Existe só o transtorno obsessivo? Só o transtorno compulsivo? O que eles comem? Onde eles vivem? Mas existe uma compulsão alimentar aí, ó. Aí, ó, exatamente. Muito bom. Tá. Que não tem nada a ver com obsessão. É. Aliás, até tem, né? Não necessariamente, mas... Não necessariamente. Então, a questão é, o indivíduo ele pode ser só obsessivo, ele pode ter só um comportamento compulsivo, como ele pode ser obsessivo-compulsivo. Né? Então, a obsessão normalmente ela é definida como um pensamento, né? Uma ideia, alguma crença específica, que vai te gerando ansiedade, preocupação. Todo mundo vai ter isso em algum momento, né? Então as pessoas têm que entender que não é só porque eu tive um momento, uma vez na vida, então logo eu tenho tal coisa. Eu acho que isso é um segredo mágico sobre a saúde mental no geral, né? De que, tipo, todo mundo eventualmente vai sentir muita ansiedade. Todo mundo eventualmente vai se obcecar por alguma coisa. Todo mundo eventualmente vai ter alguma compulsão. Não quer dizer que você tenha uma doença psiquiátrica específica. O problema é quando isso foge muito do controle. É quando isso passa a dominar a sua vida. Que é o que a gente vê no transtorno obsessivo compulsivo, né? O filme tem até um exemplo muito bom que é da Ana Maria, né? Uhum. Que ela sai de casa, tipo, 8 vezes, porque ela sai de casa, esquece uma coisa, volta, sai de casa, esquece uma Não coisa. é Esquece. Exato, mas é tipo, tem um pensamento ali, uma ansiedade que faz com que ela sempre volte. Então, efetivamente, ela perde o controle da própria vida, né? Ela vira refém da própria obsessão. Porque ela não se comporta mais da forma como ela quer. Ela se comporta sempre pra tentar apagar essa chama do que tá incomodando. Eu acho que a Ana Maria, ela é o mais clássico do obsessivo-compulsivo geral ali. Ela é mais um estereótipozão. Assim, Ela é bem um estereótipo, porque o que acontece? Ela é uma senhora, tal, não sei o quê. O filme começa, a gente vai tomar cuidado aqui pra não dar muitos spoilers pra vocês, mas o filme começa basicamente mostrando essa cena. Então, dela se arrumando, então todos os rituais que ela tem ali, né, de verificar tudo, verificar a janela, verificar o fogão, verificar, passar o dedinho lá no santo, ela faz tudo isso e aí ela sai.
Aí ela está no ônibus e aí ela escuta alguém falando, porque deixaram... Eu só lembro da vela. Ela fala, porque eu tava ouvindo alguém falando no telefone, falando, então teve lá um acidente, o menino deixou o gás ligado, pegou fogo na casa. E aí automaticamente ela é inundada por essa obsessão, então, por esse pensamento de que, meu Deus, será que eu desliguei o gás? E ela fica, será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o gás? E aquilo vai gerando tanta ansiedade que essa personagem tem que sair, voltar, se certificar que o gás está desligado. Ela refaz todos os comportamentos e isso acontece várias e várias vezes ao ponto de que ela chega atrasada. Então uma coisa importante você trouxe, né? Ansiedades, um pensamento obsessivo aqui e acolá, uma compulsão aqui e acolá. É normal na vida, isso acontece, né? Seres humanos, isso pode acontecer. Só que quando a gente vai diagnosticar alguma coisa, é a intensidade, a frequência e o impacto que isso tá gerando na vida do indivíduo. Então, se a gente pensa nessa personagem aí, o que ela tem? Ela não consegue chegar nos compromissos. As amigas desistiram de chamar ela pra tomar um café. Então ela tá sendo podada de várias coisas da vida dela, ela não tem nem, se eu não me engano, ela nunca foi casada. Então assim, você vê que ela teve um impacto muito grande na vida dela, né, de funcionalidade, de adaptação. Então aí que a gente fala, é um transtorno. Então assim, a gente vê muita gente falando, porque eu tenho completamente toque, eu tenho toque. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Assim, de pessoas que se diagnosticam pela internet. Pelo TikTok. Pelo TikTok. Tá muito famoso agora a galera fazendo do lado de TDAH pelo TikTok. Maravilhoso, maravilhoso. Já recebi várias vezes de paciente mandando coisa do Instagram. Eu não consegui ver os 3 pontinhos, quer dizer que eu tenho TDAH? Então assim, gente... Disclaimer, o TikTok não serve pra absolutamente nada, muito menos pra... diagnósticos psicológicos. Exato, para você passar por um diagnóstico, tem todas essas questões que eu falei da intensidade, da frequência do impacto na sua vida, mas quem vai conseguir trazer isso de uma maneira mais clara é uma equipe junto. Então, normalmente o psiquiatra, o psicólogo, o psiquiatra, na verdade, que tem a capacidade de fechar um diagnóstico e dar um CID pontual, ponto final para você. O psicólogo pode, sabia? Você pode laudar, sim. Eu só fico oficial se for um médico. Que... Não, o médico pode corroborar, mas você pode dar um atestado falando fulano tem tal coisa, CID tal, o psicólogo pode. Não, isso é recente? Isso é recente, então? 2019, acho, se não me engano. Então mas o psicólogo pode. CID da preguiça. Mas o psicólogo pode laudar, sim. Porque normalmente quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente só pode colocar hipótese diagnóstica. Não, sei lá, você pode laudar. No final da neuropsi mesmo falar, é TDAH. Aqui pode contestar, obviamente, você pode estar errado. Bom saber. Mas é recente, 2019. Se eu não me engano, não vou saber a resolução certinho, mas o psicólogo pode dar diagnóstico. Então, né? Ok, atualizando. Então, um psicólogo ou um psiquiatra ou um médico que pode dar um laudo claro. Ok, galera? Vamos então menos com essa questão aí de se... E se for TikTok de psicólogo, denuncia. Seria bom, ajudaria a gente, tá? Então, acho que esse é um ponto interessante pra gente colocar. Então, colocamos isso. Vamos dar um enredo rapidinho de como é que funciona, como é que foi o filme? Então, a ideia existe um médico um psiquiatra, né? Se eu não me engano. Um psiquiatra muito famoso lá, que ajuda pessoas que têm toque, né? Que é referência mundial em toque. Referência mundial em toque. E aí, na verdade, essas pessoas querem muito se consultar com ele, tem uma lista lá de 1 ano de espera, e o filme inteiro acontece na sala de espera. A espera deste psiquiatra, ok? Então, essas pessoas com diferentes transtornos dentro do toque, né? Então, diferentes obsessões e compulsões, mas todos têm toque. Todos têm toque. Mais ou menos. Mas a gente pode falar, não tem... Não, depois a gente entra nesse debate, vai. Todos têm toque, só que dentro do toque a gente tem algumas, vamos colocar uns subtipos que você pode se encontrar. Compulsões diferentes. Subtipos diferentes ali de coisas pelas quais você pode ser obsessivo e compulsivo e como isso vai funcionar na tua mente. Então todos eles se encontram ali, eles têm, todos têm toque, mas ele vai ser expresso de maneiras completamente diferentes entre eles, tá? Basicamente o enredo é esse. Fechou. Eu gostei muito acho que a gente pode partir dessa questão, né? Quando a gente estava falando inicialmente do que é a obsessão, o que é a compulsão. Então, a obsessão pode ser qualquer coisa,
né? Então a questão vai ser aquilo vai me trazer prejuízo social, prejuízo no meu trabalho, que vai mostrando muito bem na vida deles, né? A obsessão normalmente é um gatilho ansiógeno, né? Então é justamente isso, algo que, ansiogênico, perdão. Algo que vai gerar um incômodo. Então, no caso da Ana Maria, é esse bagulho, tipo, minha casa pegou fogo porque eu esqueci a vela acesa. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Elas são aquela questão de pensamento muito mais catastrófico. Uhum. Mas tem os outros também. Tem um cara que não pisa nas linhas também, que não tem muito... Otto. Isso. Então, mas aí uma crítica do filme que depois eu faço. Mas a questão é, o quanto o fator social, ele corrobora bastante pra isso. Porque eu já conheci pessoas que são igual a Ana Maria, por exemplo. Só que... Em qual sentido? De fazer ritual religioso de forma compulsiva. Então, eu tenho muita certeza, se todo dia eu não acordar e eu não fizer tal ritual X... E tem, tipo, tem questão de incenso, e tem questão de você passar a mão num tipo, santinho. Tipo, realmente... Não tem aquela ola lá que todo mundo faz quando passa na frente da igreja? Ola? Não é ola. Qual que é isso. E todo mundo quando passa... Ola. É muito engraçado. O pessoal tá lá no busão, né? Passa aqui tudo... É porque é muito engraçado. Eu pego o metrô. Eu pego o metrô e no caminho do metrô ele passa na frente de uma igreja. E é muito engraçado, porque às vezes eu tô lá de boa no metrô usando meu Kindle, tipo, lendo livrinho, e o metrô passa na frente da igreja, metade do corredor. Não, sem zoeira, metade do corredor do metrô começa a fazer um bagulho. Eu, tipo, gente, o que aconteceu? Igreja. Cuspindo meu microfone, É tipo os malucos naquele episódio do Pica-Pau, quando cai a catarata. Só que é igreja. Só que é a igreja. Calma aí. Tem aquela ola que a gente faz na frente da igreja. Então os religiosos fazem a ola e quem tá no estádio faz a cruz, no jogo. É porque tem muito comportamento religioso que é tipo a Rosana nas alturas lá, que também todo mundo... Rosana? Isso é da igreja católica, que o cara fala e aí todo mundo responde. É Rosana. Minha tia Rosana lá no céu. Olha, tia Rosana, desce daí. Vai descer de cadeirinha, tá ligado? Desce. Tá nas alturas. Ou ela chapou. Deu um brisadeiro pra tia Rosana. Muito high. É tipo isso, entendeu? É um meio combinado. Quando eu era criança, eu ia na igreja, eu sempre ouvia essa parte, eu pensava que era uma Rosana que tinha morrido. Eu descobri que é Rosana hoje. Vocês não estão entendendo. Pra mim sempre foi a Rosana. Nem se vê que Rafael teve uma... Pior é que eu fiz catequese. Senhora. Eu acho que aqui... 2 horas lá me confessando. Porque a moça que fez a sua catequese deve estar rolando agora, né? Não, ou eu que não prestei nenhuma atenção. Né? Esse a gente já falou. Dos comportamentos compulsivos. Então, o quanto que a compulsão... Quebrou. Imagina a igreja pessoal passando. Quanto acidente de carro ia ter, né? Sabe a placa de pare? Tu sempre tem uma igreja, tem uma placa de pare, tá todo mundo fazendo ola. E aí, sério? Essa é a planta de banana. De quanto a compulsão também é uma questão social. Como assim? Né? Porque ela não teria aquela compulsão daquela forma se ela não tivesse aquela crença. Então, o quanto a manifestação do comportamento, ele também o que eu quero trazer é que tudo vai ser biopsicossocial, né? Então, o indivíduo, até a compulsão desse indivíduo vai estar baseado em questões que ele aprendeu ao longo do seu desenvolvimento. Mas eu acho que a crença dela, ela entra mais como um mecanismo de lidar com a ansiedade. Que é compulsivo. Não, é compulsivo, mas é isso. Tipo, se ela não tivesse aquela crença, ela desenvolveria a compulsão de alguma outra forma. Sim, porque é questão social. Tô falando que o comportamento... Tô falando a intenção do comportamento. A intenção vai ser qualquer uma. Mas o tipo do comportamento, ele é por uma questão social. Não, se ela fosse islâmica... Exato, seria, exato. Eu não vou ter compulsão de fazer cruz se eu for islâmico, se for budista, tá ligado? Então, a ideia que eu quero trazer é que, tipo, a compulsão ela pode ser qualquer coisa e ela vai ser diferente independente do contexto social da pessoa, no país que ela tá. Dá pra ser, inclusive, compulsivo de ateu chato que fala que Deus não existe. Também, pode ser também. Então, é independente da religião. Só que é muito interessante ver que pessoas religiosas manifestam seu comportamento compulsivo dentro de um contexto religioso e não é visto como prejudicial.
Mas, cara, até Passa aí... muito mais tranquilamente. Não, mas é porque até aí, de novo, a gente volta naquela questão de definição de psicopatologia. Se aquele comportamento só acontece dentro de um contexto religioso, não impacta na funcionalidade da vida dessa pessoa. Mesmo impactando. Não, mas tipo, impactando como? Porque é aquela mesma questão de, tipo, sei lá, a pessoa espírita que fala que viu espírito, ela é esquizofrênica? Não, ela não é esquizofrênica. Até ela começar a ver isso fora do centro, até isso não fizer mais sentido religioso, até isso desorganizar o comportamento dela. Então, se ela tem uma crença, enfim, X, católica, que é o que acaba sendo mais comum, e ela tem esse monte de comportamento repetitivo, esse monte de compulsão, mas não atrapalha a vida dela, não é disfuncional nos ambientes sociais em que ela funciona, não causa nenhum prejuízo funcional, por mais que ela faça o sinal da cruz 50 vezes, toda vez que ela vai rezar, ela tá bem. O problema é quando ela não tem mais controle sobre quando ela faz o sinal da cruz. Exato. É quando o metrô passa pela igreja e chegou 3 estações na frente e ela ainda tá fazendo crucifixo, entendeu? Aí virou um problema. Mas enquanto tá dentro da micaretinha lá, da regrinha do comportamento, não tem problema. É tipo... De novo, é a questão de psicopatologia. Senão todo comportamento que desvia uma regra acaba virando doença. Não é, entende? Não, mas não é nesse sentido que eu entendo, concordo completamente. Mas eu tô falando que pessoas que vão ter prejuízo sim, mas que elas se manifestam com um pretexto religioso, é deixado passar. Deus cria. Então, é deixado passar. Porque não é a fé do indivíduo. Então, mas é porque aí eu acho que a fé no geral, a religião no geral, eu acho que ela lida muito mal com entender... Exato, com entender o que é esse conceito de doença. Porque é aquilo, imagina que, sei lá, vou continuar o exemplo da católica, mas nada contra católicos em específico, eu odeio todas as religiões igualmente. Mas... Polêmico, não é mesmo? Mas assim, a religião ela normatiza que, sei lá, orar te aproxima de Deus e orar é uma forma de, enfim, desabafar seus problemas e de pedir perdão e etc, etc. Então tem uma cultura na religião que normatiza esse comportamento de rezar. Dentro daquilo, se você é uma pessoa que reza 50 vezes por dia, a qualquer momento, por qualquer coisa, dentro do círculo religioso, sucesso, entendeu? Você é a pessoa, você tem crédito de perdão. Agora, fora daquilo, vira problemático. E o problema, onde eu vejo o problema de qualquer religião, é exatamente isso, de que ele tem um dogma, né? Ele tem um livrinho, né? Um conjunto de regrinhas, toda religião isso, que você tem que seguir, um conjunto de crenças que você tem que adotar. E se o seu comportamento compulsivo, tá dentro dessas regrinhas, a religião reforça. E aí gera um problema, entendeu? De tipo, dentro daquele círculo isso é bom, fora não é, mas se aquela religião, se a identificação com aquela crença é muito forte pra pessoa, é muito difícil ela ir pro serviço terapêutico e o cara virar e falar, não, você não pode fazer o crucifixo 50 vezes por dia porque não é funcional, enfim. Porque pra pessoa, tipo, não é funcional, mas me ensinaram que isso é bom, me ensinaram que isso me ajuda e etc, etc. Acaba que atrapalha um pouco um tratamento nesse sentido. Né? Pode sim, tá. Tipo, você pecou 50 Pais Nossos, sabe? Tipo, você falou o quê? A religião católica... O próprio confessionário é isso, entendeu? Eu xinguei minha mãe, tá bom, reza aí 3 Ave Maria. E é tipo... Qual o sentido? Por que uma não funciona só? Exato. Eu tenho que rezar com convicção. Então... Só uma questão, eu queria pontuar aqui, explicando a questão do toque, que a compulsão ela vai ser manifestada de qualquer outra forma, porque a gente tem subtipos, né? A gente tem padrões de pensamentos obsessivos e padrões de comportamentos compulsivos, já catalogados, etc., mas que eles podem ser diversificados dependendo da cultura, dependendo do histórico do indivíduo. Isso é influenciado pela questão da socialização. Tá? Dificuldade com água. Também na vida do microfone. Ele quer É pra ouvir. É pra fazer um ASMR, entendeu? Se quiser ainda faço tipo... Desliga os equipamentos, vamos pra cá. Então, em síntese, o toque ele é e tem que ser um indivíduo que vai ter um pensamento obsessivo. Esse pensamento obsessivo ele tende a ser irracional, exagerado, catastrófico. Vai gerar ansiedade, angústia, e só vai passar quando ele emite um comportamento em específico, ou uma categoria de comportamentos em específico, que vai fazer com que essa ansiedade diminua, porque de alguma forma ele acha que ao emitir esse comportamento, esse pensamento deixa de ser
não deixa de ser real, Ele mas tá prevenindo aquilo. ele tá prevenindo aquilo, ele tá fazendo o que precisa ser feito para que aquilo que ele tá pensando não ocorra. É o clássico, pisei na rachadura da calçada, minha mãe quebrou as costas. Pode ser. Tipo, um pensamento obsessivo, você tem um comportamento que é evitar esses... E aí, sinto muito se você mora em São Paulo, meu amigo, porque você vai pular amarelinha toda hora. Você vai precisar de muitas mães. Exatamente. Sua mãe vai ter umas costas muito fortes. Mas olha só, o quanto que a cultura, ela traz um pouco dessas obsessões um pouco irracionais, né? A gente tem vários ditados nesse sentido, né? De não vira o chinelo, não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Não pisa na rachadura, senão quebra as costas da mãe. É sempre a mãe, né? Mas tem vários nesse sentido. Será que é sempre a mãe? Nunca tipo, Porque você a mãe falou é a agora única fez figura sentido, importante no crescimento de uma criança, segundo a sociedade. É pra pôr medo nas pessoas, todo mundo ameaça a mãe. Exato, mas ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade claramente machista que invalida a mulher. Enfim, né? Coisas estranhas. Continuando. Então, assim, eu acho que uma coisa legal da gente fazer é explicar um pouquinho por cima esses, aspas, subtipos aí, esses diferentes formas que a gente pode ter dentro do TOC, né? Então, dentro do obsessivo-compulsivo, que aparecem no filme. Então, a gente tem primeiro a Ana Maria, que essa é bem clara, assim, TOC, que é uma obsessão. Então, ela tem esse, né, eu diria que é a catastrofização, né? De que ela tenta prevenir um monte de coisa, então ela gera vários cenários na cabeça dela, onde diz, eu esqueci de tirar o notebook da tomada, se cair um raio vai ter um curto-circuito e minha casa vai pegar fogo. Aí ela volta pra casa e tira tudo da tomada. Isso é um deles. Porque ela também tem o religioso, né? Então ela fica fazendo sinal da cruz várias vezes, pede perdão várias e várias vezes, fica com o tercinho, com a Bíblia em todo lugar, etc. Então ela tem um comportamento compulsivo com a própria religião, né? Eu diria que tudo em relação à religião dela é compulsivo. Porque não é só, tipo, eu leio a Bíblia, mas a compulsão é fazer o sinal da cruz. Não, ela lê a Bíblia freneticamente, ela tem tudo, não tem um exagero nesse sentido. Aí a gente tem... Não, falando da Ana Maria, porque tem uma coisa que eu peguei no filme e eu queria discutir com vocês. Que tem uma hora que ela fala que ela tem pensamentos impróprios, impuros. E eu fiquei muito com o bagulho, tipo, mano... Era malvado, né? Malvados. E eu fiquei muito, tipo, ou ela pensa em matar as pessoas, mas eu não acho que era isso. Eu acho que ela pensa em sexo. Por causa do final, né? Por causa do final. Eu acho que ela pensa muito em sexo, só que a religião entra justamente como uma forma de apaziguar esse tipo de pensamento incômodo dela. De que ela pensa muito em sexo, ela tem muita curiosidade, muita vontade, libido estourada lá. Eu acho que não é só da libido, eu concordo com essa análise, mas quando ela vai falar isso, é a parte que ela tá bebendo água, que é o momento dela, né, assim. E aí ela fala assim, que um dos problemas é, acredito em tudo que vejo. Se ouço na TV que um vizinho matou o outro por conta da TV alta, penso imediatamente que eu também poderia fazer isso. Isso é a perda do controle. A questão dela é essa perda do controle, entende? Então, assim, até por isso que o pessoal fica assustado, tipo, caramba, será que a gente tá com alguém que matou alguém? Tipo, que é esse momento que todo mundo fica, tipo, meio tenso, assim, e na verdade não é só isso. Então, o quanto que ela tem uma catastrofização até sobre o próprio comportamento, de que ela não conseguiria frear esses pensamentos. Ela tem completa incapacidade de frear. Mas aí, de novo, né? E é isso que eu achei interessante, porque a gente fala, né? Obsessivo compulsivo. Então você tem um pensamento obsessivo que gera um comportamento compulsivo. E no caso dela, o que eu achei interessante foi justamente isso, né? De que o pensamento dela, a obsessão dela, então seria essa falta de autocontrole, e aí o comportamento compulsivo é a religião, que é uma forma de controle gigantesca, né? Então, é um instrumento. Foucault chamaria de instituição opressora. E ela traz um ponto legal que a outra corrobora, e eu acredito também que é muito verdade. Que ela fala, parece que existem duas pessoas dentro de mim. Então eu sei que eu não preciso fazer isso, mas existe uma outra Ana Maria dentro de mim que precisa. Controle. Né? Então é legal isso. Eu acho que é interessante a gente perceber o quanto que, assim, tudo bem, o filme em si é mais leve, mais comédia, assim, né? Mas o quanto que isso gera de sofrimento dentro de uma pessoa que se enquadra dentro do TOC. E eu acho legal porque muitas vezes quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, fica sempre aquele argumento meio raso, tipo, é só não fazer. Não, você não vai subir a escada de novo pra trancar a porta. Não, eu vou te prender no carro pra você não fazer isso. Como se fosse um negócio que você tem todo o controle. E é muito legal que você conversa com uma pessoa que tem TOC, ela fala, tipo, eu sei que eu não preciso, mas eu não consigo. Eu me sinto incomodado num ponto que se eu não fizer isso, eu não consigo fazer mais nada no meu dia.
Então é incômodo, é um sofrimento gigantesco pra pessoa, porque não é um negócio tipo, eu vou fazer porque eu quero. É tipo, você tem uma angústia gigantesca que você não consegue explicar, a não ser que você faça aquilo, não passa de jeito nenhum. Então, essa coisa de, é só não fazer, você, na realidade piora o negócio, porque quando o cara voltar e finalmente tiver aquele acesso, ele vai fazer em dobro, porque é pra fazer pra passar a angústia de agora e pra passar a angústia de antes. E quanto maior a ansiedade, né, maior a quantidade do ritual, né, do comportamento compulsivo. Mas você falando sobre isso me fez lembrar de um paciente, ele não chegou a ser um paciente que ficou assim, ele era polimedicado, tinha várias questões e precisou de um tratamento mais, né, intensivo. ECT. Foi bem complicado. Mas ele tinha um toque relacionado à religião. Ele tinha o diagnóstico de toque, entre outros diagnósticos, e ele tinha, como você está falando da Ana Maria, né? Que eu acho que a questão dela não é a perda de controle. Eu acho que a questão dela é pecar. Então, é matar alguém, é a questão sexual. Então, é tudo que ela aprendeu como algo horrível que ela tem que evitar de todas as formas possíveis. Então, quando você estava falando sobre isso, eu lembrei desse caso, né? Que ele tinha essa mesma questão, eu não posso desejar, posso sentir desejo. E aí, quando vinha esse desejo, tinha que ter um comportamento específico para tirar essa angústia, tirar esses pensamentos que não saíam. Então, eu acho que a questão dela, por ser muito envolvida com a religião, ela tem a questão catastrófica também, né? Então, aquele toque de verificação, tem que ficar verificando tudo, uma forma de ter essa amenização da ansiedade, do pensamento catastrófico. Mas também tem a questão da religião, que é a culpa gerada pelo comportamento que é desviante daquele dogma, né? Então, eu acho que eu não tinha pensado em só ver o filme, né? Mas veio aqui agora. Faz todo sentido pro contexto dela. Porque no fim do filme, né? Tipo, não é um spoiler assim, mas quando o Federico, que é o que tem... É Tourette que fala? Tourette. Ele fala palavrões, né? Ela fica, você tem um repertório tão incrível. Sabe? Tipo, e ela começa a sentir... Tem um léxico tão grande. E ela começa a sentir esse desejo, né? A manifestar esse desejo e não ver mais como uma culpa, algo negativo, mas... E ela até fala, eu queria ouvir mais, né? Queria ouvir o repertório inteiro. Muda. Né? Essa parte eu achei que tinha muito uma segunda intenção. Não, com certeza que uma segunda... Tipo, eu quero esse repertório inteiro, então, não é mais uma forma de eu evitar o pensamento, né? Mas de aceitar e entender que é normal. Exato. Obviamente que em um dia só isso é impossível, né? Igual aconteceu ali. Isso é um filme? Um filme de comédia. Mas eu achei que, tipo... Eu achei que parte do trabalho lá... Porque assim... Um dia, mas, eles perderam a tarde inteira lá, né? Não foi uma hora de sessão. Mas assim, cara, é uma vida inteira com um transtorno obsessivo que depois de uma tarde você não tem mais. Concordo. Mas eu achei que, assim, tipo... até eu e esse cara. Eu falo, mano, só me olha. Fala comigo. Enfim. Tem ela. Aí a gente pode ir pra qual? Emílio. Ou pro Emílio. Qual que você queria? Não, pode ser. Não, é que eu tô pensando em ordem de chegada, né? Tipo, o Emílio. Depois eu sou obsessivo. Você podia falar em ordem alfabética. Então é a Blanca, porque começou Ana Maria. Ana Maria é a Blanca. Oh, Deus. Vai ser a próxima, então. E a Blanca é a segunda chegada. Será não, que é uma o Emílio ordem? é primeiro. Não, o Emílio é o primeiro. Não, o Emílio é o primeiro, a Blanca chega depois é a Ana Maria. A Ana Maria foi a terceira. Tá, e aí? Escolhe o toque. Toque do Rafa ou o meu toque? Blanca, porque eu sou mais alfabética. Não sei que você gosta mais, Fernando. Então, a Blanca, ela... a Blanca, ela tem um toque que ele é mais comum também, tanto de verificação quanto de limpeza, né? Então, eu acho curioso isso. Ana Maria, o nome, eu acho que é legal quando o cara brincou com o nome dos personagens. Opa, né? demais. Tipo, Ana Maria, você tem a questão religiosa da Maria e tal. A Blanca, porque ela é toda purinha, só veste branco, né? Não, ela é biomédica. Biomédica. Então, isso era uma questão interessante que eu queria trazer, é o quanto eles sublimavam essa angústia, essa ansiedade na profissão. A Ana Maria, ela não mostra a profissão, mas você vê ela colocando na religião. E a Blanca, como ela tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar assim, ela trabalha, ela tá fazendo pesquisa com ebola. Tipo, com vírus, sabe, bactérias, etc. E era muito legal que a primeira cena dela é justamente todo mundo, tipo, tirando a roupa de proteção, sabe? Vamos sair pra almoçar, e ela, tipo, com toda paramentada. Ela, tá bom. Porque eu acho que ela tava certa, né? Que ela tava lidando com ebola. E precisava tirar a roupa. E a menina abraça ela. Caraca. Ela morre por dentro ali um pouquinho, né? Tipo... Morre por dentro porque, ai meu Deus, tem gente me abraçando. Não é porque, ela vai ser contagiada, mas, ai meu Deus, germes em mim. Exatamente.
É muito bom. E o quanto... Germezinho. Eu lembrei daquela cena do Todo Mundo em Pânico 2, tá ligado? Do Meu Germes. Meu Deus! Meu Germes! Meu Germes! Você não viu esse filme? Eu odiava Todo Mundo em Pânico. Ah, Eu achava pra caramba. Nossa, não. Como é que você aguenta, Juliana? Eu não sei. Essa é a cena brilhante. É maravilhoso. Meu Não, Germes! melhor que essa, só que ele fala, tipo, eu só tenho essa minha mão forte. A menina pendurada na janela. Ele não dá outra mão, ele não é essa. Essa é a parte. Percebe-se que alguém tem ou muita maturidade ou nenhuma maturidade. Eu acho que muita maturidade. A gente não, Não, tem eu acho que ele tem nenhuma muita maturidade e pouco senso de humor. Isso é intensamente Enfim. proporcional. Tirando meus germes, volta. Sublimação. E o quanto cada um vai sublimando no trabalho, né? Então a Blanca, ela, como tem essa questão de limpeza, de controle de infecção, etc., ela acaba encontrando uma profissão onde é isso que ela faz. Então é uma forma de, eu acho que é um comportamento aprendido, você tem a questão de todo um reforço, seja social... O que foi essa carinha? Não, porque eu ia questionar justamente isso, porque você fala, ela sublimou para a profissão, mas eu acho que daria para argumentar o contrário também, de que a profissão, a escolha de profissão dela só piora a ansiedade. Porque biomedicina é tipo... uma pessoa leiga consegue ver e falar, não, sei lá, não acho que eu vou me contaminar nessa mesa. Agora a biomédica fala, puta, eu posso pegar ebola de um monte de coisa por causa da mesa e aí... Não acho que ela tá fazendo um processo de tratamento no então, trabalho. Por causa disso, porque fica esse negócio, tipo, um lado dá pra falar, ela foi pra uma profissão onde ela consegue se proteger mais, mas também é uma profissão que vai ser... Não é no sentido dela se proteger mais, mas ela ter o comportamento compulsivo mais vezes. Vai normalizar o comportamento compulsivo. Então, aquilo que eu já faço, aqui eu faço e sou validado por fazer. Uhum. Então, ela vai procurar um espaço em que isso seja permitido. Então, mas o espaço em que isso é permitido não vai piorar o sintoma? Não, a questão não é se é saudável. Eu não tô entrando nessa questão. A questão não é ser saudável. Porque se fosse a questão saudável, é ser funcional. Também. Se fosse uma questão... A luzinha de dentro apagou, mas eu ainda funciono. Se fosse uma questão de saúde, a gente falaria para ir pra terapia. Né? Não lidar com a obsessão e a compulsão no trabalho, né? Você vai pra terapia. Mas tanto tem aquela cena de que ela tá varrendo o chão, né? Ela vai limpando, até que as moças da limpeza falam, vou ter que falar com o sindicato, caralho. Tá, tipo... Porque ali precisa estar limpo. Então ali eu consigo manifestar meu comportamento compulsivo de uma forma que talvez eu me sinta menos doente, menos problemático, porque precisa ser assim, precisa ser limpo, precisa ser organizado. Então ela vai manifestando essa ansiedade ali, né? Saciando, na verdade, diminuindo essa ansiedade no próprio trabalho. Isso é interessante que aparece em praticamente todos, seja no Otto, em todo mundo, a gente fala um por um, mas o quanto cada um tem um toque diferente, uma obsessão diferente, com uma compulsão diferente, e que muitas vezes é atendida pelo trabalho deles, né? Tipo, eu acho bem legal como eles pensaram em tudo, no nome, na roupa que usa, no pensamento obsessivo, no comportamento compulsivo, no trabalho. Os personagens estão muito bem caracterizados, né? Que você consegue bater o olho na pessoa e imaginar qual é o toque dela, de tão bem feito que tá. Eu demorei pra entender o da menina. Da Liliana. Calma, essa pessoa tem problema ou não? Se tiver um probleminha ali... Tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer, é o quanto que a pandemia de Covid-19 aumentou o toque de report. As pessoas se perceberem ou se descobrirem com toque de limpeza. Então, assim, o quanto que, nesse sentido, estava muito difícil tratar pessoas que tinham o toque voltado a essa germofobia, né? Então, por quê? Porque, de repente, eles começaram a ser super validados por isso, né? Porque você precisava lavar as mãos de maneira certinha, você precisava higienizar as coisas de maneira certinha, e o quanto que, de repente, aquela pessoa que estava em tratamento para diminuir essa ansiedade frente a patógenos gerais, de repente ela foi muito reforçada por ser desse jeito. E aí, eu lembro, assim, eu não atendo pessoas que têm germofobia, assim, nunca trabalhei com esse lado, mas eu tenho colegas que trabalham com isso, e eu lembro da gente conversar isso no começo da pandemia, deles me falando, nossa, tá muito difícil tratar, porque de repente tá sendo muito reforçado. Mas eu acho que nessa condição, nessa situação em especial, eu me preocuparia mais com a ansiedade que a pessoa sente do que com o comportamento em si. Então, mas porque é contra-intuitivo. A não ser que seja aquele
extremo onde a pessoa, tipo, lava tanta mão que ela tem ferida aberta, sabe? A grande questão foi essa, porque aí o comportamento piorou muito, entendeu? Entendi. Que já era um comportamento clínico, então quando a gente tava fora da pandemia já era um comportamento clínico, então a pessoa já lavava muito a mão, já limpava muito as superfícies e etc. E aí, de repente, quando veio a pandemia, isso piorou muito. Então, exatamente, começar a formar mais feridas na mão, porque a ansiedade aumentou muito mais. Já era uma ansiedade alta, né? Já era uma obsessão, já era uma compulsão. E aí, de repente, o mundo começou a validar isso. Tanto que saiu em muito lugar, tipo, que foca em fazer esse tipo de trabalho para conscientização de saúde mental. O paciente ansioso, paciente com toque, com transtorno do pânico, não assiste o jornal. Tipo, né? Foi uma época que ele, tipo, não assista, porque tinha gente que realmente se trancava em casa, não comia, não fazia nada, não saía para nada, tipo, pagar conta o cara não ia porque tinha medo e o jornal piorava. E assim, eu não culpo jornais também, porque, você precisa informar. Eu, por exemplo, adorava ficar sabendo do boletim epidemiológico, ficava lá esperando o Dória falar de que merda que tinha acontecido. Mas porque pra mim não causa ansiedade, né? Agora, pra uma pessoa que tem toque, pra uma pessoa que tem transtorno do pânico, imagina, virar e falar, hoje mais 10 mil pessoas morreram. Pô, não vou sair de casa, vou me trancar no porão. Nunca mais. Nunca mais, exatamente. É só isso. Você se trancou no porão, Fernando? Não. Só fiquei depressivo mesmo, eu fiquei dentro da minha cama chorando. Ah, então, a cama é mais confortável que o porão. Se eu tivesse porão, eu levava a cama pro porão. Boa, vou tentar isso com o meu porão. Você tem um porão, mano? Eu tenho porão. Cara, você torturava animais. Você tem um porão. Então, na verdade, é um sótão, porque o porão é embaixo, né? O sótão é em cima. Só falta começar a secar. Só falta começar a... E temperar também. Se já não começou, né? Fazer uma marinada. Eu vou verificar seu cartão se você não comprou um forno. Sabe o que é pior? Eu comprei um air fryer. Pra não usar óleo. Deus meu. Ok. Então, Blanca. Sabe aquele lanche de carne louca que eu trouxe? Então. Chama de porco, né? Droga. Blanca. Então a gente vê tanto na Ana Maria, quando ela começa a entrar em contato com algo pecaminoso, palavrões, com o assunto de sexo, ela vai aumentando os rituais religiosos como uma forma de se livrar desses pensamentos obsessivos, pode ser de culpa, de punição, por aí vai. E a Blanca, conforme o tempo de espera aumenta, conforme ela vai ficando caótico a situação, ela começa a ficar muito mais desconfortável e o comportamento compulsivo aumenta. Então antes ela sentava tranquila, depois ela foi começar a sentar só colocando papel higiênico nas coisas. Antes ela só lavava a mão, beleza, só que ela começou a lavar a mão de forma muito mais intensa e mais frequente. Não, tem uma hora que ela faz uma luva de papel higiênico pra tocar nos lugares. E aí tem hora que você vê ela tirando da bolsa, como que a pessoa tem que ficar pensando em todas as possibilidades de uma questão, que área do meu corpo eu vou sujar, que eu preciso limpar, ao ponto de ela ter shampoo, condicionador, secador, tudo dentro da bolsa dela, pronto pra se acontecer. Não, o que eu achei cômico do filme foi justamente que, não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas eu tive a impressão de que a bolsa dela, o diretor tentou mostrar como se fosse aquele saco mágico, assim. Do porque, Gato tipo, Félix. Exato, que tipo, é uma bolsa muito pequena pra caber tudo que ela colocava. Então era quase, tipo, era cômico por si só dela chegar no banheiro e ela tirava, tipo, um shampoo e um condicionador de 1 litro da bolsa e ficava, tipo, mano, não cabe. E o secador ao mesmo tempo. E o secador. Mas, e é justamente esse sentido que a gente fala de controlar a vida da pessoa, né? Que aquela parte é engraçada, mas agora imagina quanto que essa mulher não gasta por mês com shampoo, entendeu? Quanto que ela não gasta por mês com sabonete, com álcool em gel. Tanto que a moça lá da secretária, ela fala, eu vou te mandar a conta d'água. De tanto que ela ia lá... De papel higiênico também, porque ela pediu várias vezes papel. Tem adoro programas, né? Excêntricos. Tem uns programas no YouTube que eu acho maravilhoso, que é Obsessive Compulsive Cleaners, que é um programa, se não me engano, britânico. Gosta de programa de gente doente, né? Eu gosto. Eu sou psicóloga por um motivo Quilos Mortais, claro. Obsessive Cleaners, acumuladores também gostam. Adoro. Inclusive é outro toque aí. Então, mas por que eu gosto desse? Porque eles pegam... na Inglaterra mesmo. Eles pegam pessoas que são a maioria ali é diagnosticada, alguns ainda não são diagnosticados, mas que são diagnosticados com diagnosticados toque. durante o programa. Deixa eu ver o que você faz aí. Opa. Eles são diagnosticados com toque
E aí, o que eles fazem, né? Eles mostram primeiro a casa e a vida daquela pessoa, então você vê que tem graus e graus, né? Tem uma galera que, mano, é muito... E você vê o quanto que domina a vida da pessoa, tipo, domina. Que a menina, ela usa, acho que são 3 litros de cândida por dia. Então, assim, por dia. Que ela tem que usar... Tem algumas que não gostam de usar luva porque ela gosta de sentir a limpeza. Então, tipo, você vê que a mão tá toda destruída. Ela gosta de sentir o ácido na pele. Um ácido na pele. Não, é um nível muito tenso, assim. Tem algumas que não cortam o cabelo fora e etc. E aí, o que eles pegam? Né? Eles pegam uma pessoa que tem esse toque voltado pra limpeza. E aí, eles fazem com que essa pessoa vá na casa de alguém que tem dificuldade, que é o oposto. Então, muitas vezes, acumulador, ou que tem uma casa muito suja, pra ajudar a limpar. Então, eles têm, se não me engano, é uma semana que Nossa, a pessoa fica lá. Você tava descrevendo, eu tava pensando justamente nessa ideia, tipo, business proposal, tá ligado? Eu vou fazer uma indústria de limpeza com pessoas que têm toque de limpeza. Não, mas aí o que eles fazem? Então, ó, essa ideia é minha. Se alguém patentear aqui, tem que dar royalties pro Manoel. Isso. E aí, o que eu acho legal? Que eles fazem isso e aí acaba funcionando um pouco pros dois lados. Por quê? Porque a pessoa que tem o toque, ela acaba entrando em contato com uma forma completamente diferente de viver, né? Tem um orgasmo psicológico, né? De tipo, vou limpar a primeira coisa que ela faz inferno. é ela entra em muito sofrimento, porque pra ela entrar na casa é muito difícil. Sim, imagina. Né? Então tem algumas delas, elas vão... Elas não, porque tem homens também no meio disso, né? Mas elas, pessoas. Algumas dessas pessoas, elas saem da casa, começam a chorar, falando, eu não consigo. Tipo, o quanto de sofrimento é pra aquela pessoa estar dentro daquela casa. E tem umas casas que realmente, assim, a pessoa tem... Aí é pro outro lado, ela tem um transtorno ali de acumulação. Então, que também tá dentro do toque, mas de acumulação. É isso que eu acho legal, né? Que é uma pessoa com toque ajudando uma outra pessoa com toque a cuidar do Só toque. que de extremos opostos. E aí, no final, assim, consegue, a maioria dos episódios ali, consegue ajudar a pessoa a limpar a casa e etc. A pessoa que tem o toque de limpeza, muitas vezes, começa a relaxar um pouquinho. Então, sei lá, o toque dela, ela elencava como um 10. E aí, depois que ela faz esse projeto, ela fala, eu não preciso usar 3 litros. Eu posso usar 1,5 litro. Entende? Então, assim, dá uma melhorada nos sintomas dela e dá uma melhorada na acumulação da outra pessoa. Fala, realmente, né? Eu posso lavar uma louça. Tipo, coisas assim. É muito legal esse programa. Eu acho que assisti todos, assim. É muito, muito, muito divertido. E o mais interessante é quando vai na casa da pessoa obsessiva compulsiva por limpeza, eles levam aquele aparelho de germo... Putz, eles não fazem isso. E aí eles passam, mancada. tipo, no negócio... E, mano, a alegria da pessoa alguns dá 0. 0 daquilo é, assim, mais que nível hospitalar. Então tem casas ali que é mais limpa do que um centro cirúrgico. Pra você ter uma noção. É o nível... E aí a cara de satisfação da pessoa com toque de limpeza é impagável. Ela fala, olha só, deu 0,1. Tipo, é muito, muito engraçado. Enfim, meu momento obsessivo por esse tipo de comportamento. E por que a gente tava falando disso? Porque a Blanca é obsessiva por limpeza. Que a Blanca é obsessiva por limpeza. E esse é um ponto muito interessante dela. Mas você vê que vai melhorando ao longo do tempo, né? Então, assim, no começo quando ela é apresentada, é muito grande. Depois de um certo período ali, ela vai indo menos no banheiro. Então, mas aí eu acho que... Vamos primeiro apresentar os personagens, Tá. mas... Aí eu acho que é uma coisa da interação do grupo, né? Porque se você for parar pra pensar, a obsessão de todos, a compulsão de todos eles foi diminuindo um pouco, conforme o grupo foi se solidificando, né? Então... Agora falamos da Blanca. Quem começa com C? Ninguém. D? Ninguém. Emílio. Emílio. Fale do seu maravilhoso Emílio. O Emílio é um taxista, né? Uhum. E ele é... Como é que é o nome? Aritmomania. Ele tem aritmomania, né? Não só. Não, mas esse é o principal, né? De que ele fica fazendo... Ele vê padrões e ele faz cálculos... Ele não vê padrões, né? Ele cria padrões. Ele cria padrões, exato. Mas é que, tipo, tem um padrão. Não tem um padrão. Ele cria. Então, justo. Ele cria o padrão e ele fica fazendo cálculos. Tipo, ele não consegue parar de fazer cálculo até ele chegar num resultado que não serve pra nada, né? Então... Ele é quase uma calculadora humana. Então, aí é o que eu acho uma questão do filme. Eu acho que eu nunca estudei a fundo a aritmomania, mas pelo que eu fui ler,
não é isso necessariamente. Eu acho que eles deram uma exagerada pra ficar cômico, pra fazer parte do filme. Porque afinal é um filme, não é um documentário, né? Exato, né? Se você quer aprender mesmo, você compra um curso. Você, né, não vai ver um filme de humor sobre isso. Vai pro Caísme, vai pro IPQ, tem um botão de toque nos dois, aí você vai se divertir. Então, o que eles falam sobre a aritmomania é que a pessoa tem uma necessidade de contar objetos, de tentar encontrar relações em números que aconteceram no evento, onde ele fala assim, tem um carro amarelo da placa X, mas tem um ônibus ali, ele tenta ver uma relação entre aquilo. Só que normalmente, por exemplo, é sempre uma compulsão para diminuir uma ansiedade. Em nenhum momento no Emílio mostra qual que é a ansiedade dele, qual que é o pensamento obsessivo. Você só fica ali naquela questão... Só mostra no momento da acumulação. Então, mas aí já é uma outra coisa. Uhum. Então é isso que eu ia falar. Na aritmomania dele, não fica claro. Ele só ficou um gênio. Pra mim, ele é um gênio da matemática. Porque o indivíduo que tem isso, não necessariamente ele é bom em matemática. Exato. Ele não é uma pessoa só foda no conta, cálculo. Ele tá contando, ele tá tentando fazer Entendi. cálculos na cabeça. Não quer dizer que os cálculos estão certos. Então quando eles vão checando e tá tudo certo, o cara é genial, mas não necessariamente aquilo clararia... É que o caso do Emílio, que a gente viu muito pouco, né? Mas pra mim o caso do Emílio, ele é uma coisa, tipo... Primeiro que tem um negócio tudo a ver com a esposa lá dele, com a ex-esposa dele, que ele tem uma relação super complicada com ela. Mas o que eu vejo é que primeiro vem a acumulação, e eu acho que a acumulação... primeiro vem a aritmomania, só que nessa composição, né? De contar as coisas, de criar relações, porque eu consigo entender, mas, de novo, isso não mostra no filme, sou eu, de novo, fantasiando. Mas eu consigo entender, por exemplo, a pessoa que conta tudo e ela, tipo, só 500 mochilas daquela foram fabricadas, então eu preciso ter uma. E aí ele começa a acumular, entendeu? Porque ele começa a enxergar esses padrões malucos entre as coisas, e enxergar raridade onde não tem, porque ele sabe os números. E isso estimula ele a, não, vou guardar isso porque vai que eu preciso, vou guardar isso porque não sei o que, vou guardar isso porque é o último. Pode ser, mas ele teria mais uma compra compulsiva e não uma acumulação. A acumulação ela pode vir pela compra, mas eu não sei se aí necessariamente Não viria necessariamente. o acúmulo, a questão da acumulação. Porque lá tinha coisas que... A maioria das coisas dele era de ferro útil, velho, é. era de coisa que ele pegava Então, na mas rua. concordo, mas nessa linha, entendeu? Tipo, é uma coisa que tá lá na rua, não serve, mas pela aritmomania ele consegue fazer uma relação, tipo, se eu tenho isso, eu consigo me precaver com o bagulho que vai vir, entendeu? Tipo, maluco, assim. Que O não faz cara sentido. já... A Einstein tem todo Ele é um MacGyver, tá ligado? Então, ele tá... Se o dia o mundo acabar, eu vou usar esse guidão de bicicleta, esse motor de jet ski pra fazer uma prancha. O cara ele É que eu acho acorda, que ele a olha a questão- sociedade... Usar um elástico pra fazer um rifle. Vocês estão esquecendo que ele tem uma compulsão por fatos também. Por fatos. Por fatos. Sim. Ele tem uma compulsão por fatos. Logo no começo Isso não é mostra verdade, isso. O quanto que ele tem vários fatos na cabeça dele que às vezes envolvem números. Ele é aquele maluco do Did You Know? Did you know? Eu só lembro fatos com números. Quais fatos que eram assim números? Ele fala do espermatozoide. Era número, da quantidade que saía por... Puta, eu não vou lembrar. Mas a questão Espermatozoide. mostra no Mano, é um genocídio. Cada masturbação é um genocídio. a cara da menina atrás. tipo. Moça, eu vou descer aqui, tá? E ele não percebe, né? Tipo, Não. É que pra ele é interessante, É. né? É tipo autista falando do interesse específico. Você pode estar odiando e que o maluco tá tipo, não, mas então. Isso No não sabe. começo, ele até, assim, nos primeiros minutinhos dele no táxi, você até poderia pensar que ele é um teia. Tipo, porque ele traz isso e essa completa... Então, e isso é interessante, porque essa habilidade matemática que o Fernando falou é muito mais comum em TEA do que em TOC, porque é isso, tipo, a aritmomania é essa coisa de contagem. Agora, cálculo matemático rápido, assim, é TEA. não necessariamente só Não, TEA. Não, mas tipo, é mais comum em Sim, TEA, exato. Acho que seria mais interessante se ele tivesse, tipo, você falar, lá no filme, você tá falando uma coisa, você fala 7, aí ela fala uma palavra semelhante a 7, tenta achar um padrão nesses números, sabe? Você já viu, tem um filme do Jim Carrey que chama 23. Eu vi. É muito Eu não lembro do filme direito, eu lembro que existe esse filme, eu lembro que eu assisti, mas será que isso entra com uma aritmomania? Que eu não lembro do filme mesmo. Não, eu acho que ele tem um transtorno paranoide. Paranoide? Eu não lembro do filme. Mas Nossa, acho que seria quando algo... eu era O muito número criança. fazia parte da paranoia dele, não era aritmomania. Tá. Nossa, eu era muito criança, eu vi na Putz, escola. 23 é muito bom. Faz muito tempo. Muito bom. É tipo Ilha do Medo. Nossa, é muito bom. Nossa, é tipo Ilha no Meio, então 23 é muito bom mesmo. É muito bom. É muito Eu bom, não sim. lembro mesmo. É muito bom. É muito bom. E, além disso, o Emílio tem, então, Dois essa filmes pra acumulação. gente fazer. Sim. Além da aritmomania, o Emílio ele tem essa questão da acumulação, né? Mas uma coisa interessante dessa personagem específica, que eu acho,
ele é um dos mais flexíveis ali. Então, assim, ele que a gente sabe que sabidamente tem um relacionamento, que consegue trabalhar de uma maneira tranquila com outras pessoas, que quando chega ali no momento da sala de espera, ele que flexibiliza de, olha, tá tudo bem, ele que é o mediador logo no começo, ele é o mediador de todas as personalidades ali, né? Então, assim, eu acho interessante trazer isso de todos, na minha opinião, ele é um dos mais flexíveis. Eu diria que ele é um dos mais funcionais. Um dos mais funcionais, Porque, mais adaptado. Tipo, as obsessões dele... Aliás, nossa, eu tô confundindo de maneira hoje. As compulsões dele são muito pouco disfuncionais. Tipo, atrapalham muito pouco ele. Eu acho que o que atrapalha mais ele... onde atrapalha mais ele acaba sendo o relacionamento, por causa da acumulação. Mas... fora do contexto de relacionamento, que acaba atrapalhando mais ele é justamente essa coisa da contagem, né? Porque eu fiquei lembrando dele subindo as escadas. Aí, tipo, sobe, desce. 75. E a secretária... Puta, aquela secretária é maravilhosa, mas a gente chega nela depois. A secretária, tipo, falaram que era 72. Ele, não é possível. Ele desce a escada de novo. Eu tenho certeza, 75. Agora, com certeza absoluta que é 75. Ela tá bom, ela anota na listinha, tipo, 75, 74, 73. Mas... é isso que eu acho que é onde atrapalha mais ele. É a coisa dos clientes no táxi. Mas ainda assim, tipo, ó, querendo ou não, a pessoa entra no táxi, mesmo que ele ande um quarteirão com ela, ele ganhou um dinheirinho e a pessoa desistiu, mas tipo, ele ainda trabalhou, entende? Então, e taxista falando, pelo menos em alguns lugares, né, não vou falar em todos, mas é meio que, tipo, é normal se jogar a conversa fora com o taxista. Muitos taxistas falam qualquer merda lá, justamente pra deixar o passageiro mais confortável. Então eu acho que ele tá tranquilo, assim, tipo, mais funcional que os outros. Tanto que ele é o que liga todo mundo ali no grupo, né? Que vai dando aquela sustentação, vai ajudando as pessoas. Mas é interessante o quanto ele também é o disruptivo. É aquele que vai zoando, é você. Exato. Ele que vai zoando todo mundo e fazendo o toque do outro piorar. Né? Ele vai, tipo, aumentando a... Nossa, ele com a Liliana, velho. É muito engraçado. Você é idiota? Sim, eu sou. Não! Tô brincando. Nossa, eu adorava essas cenas. E... tá. Aí a gente vai pro Federico. Eu acho que é bom de falar da acumulação, que a gente não falou o porquê, essas questões. Você que manja muito disso, né? Já que você assiste freneticamente a série, você acumula séries sobre acumulação. Eu acumulo séries sobre acumulação. Então, essa é a diferença, ó. Ela tem um comportamento compulsivo com as séries. Ela fica ali e não para. Mas não é uma obsessão. Mas eu tenho um comportamento compulsivo bem grande com séries. Então, a partir do momento que eu começo a assistir uma série, eu tenho que assistir Mas eu acho que todo modelo de negócio da Netflix tá embasado nisso, né? Não, mas compulsão com séries. Mas o que eu gosto são séries repetitivas. Então, por exemplo, esse do Acumuladores, então, mas... Quilos Mortais, que é sempre a mesma história. Então, mas aí eu acho que tá mais... Tipo, não foge muito do obsessivo compulsivo, mas, de novo, é aquele padrão ansioso de gostar daquilo que é, tipo, que é previsível, sabe? Você já sabe o que vai acontecer, você não vai ser surpreso, nada vai te pegar desprevenido. Então, coisa de gente ansiosa. Enfim. Cara do Fernando. O transtorno de acumulação, ele vai entrar dentro do obsessivo compulsivo, por quê? Porque a acumulação, ela tá aí como uma compulsão pra aliviar um pensamento obsessivo de... normalmente ansiosíssimo, de pode ser que eu precise disso, pode ser que isso tenha valor, ou, na verdade, isso tem valor, eu não consigo me desfazer disso porque pode acontecer algo ruim, alguém pode precisar. Então, isso é muito interessante do transtorno de acumulação, né? Ele pode acontecer de várias formas. Então, ele pode acontecer por causa de um trauma. Então, muitas vezes a gente vê isso de, sei lá, perder o pai, e ela não consegue processar esse luto, e aí o que ela faz? Ela começa a acumular coisas para preencher esse vazio. Para preencher esse vazio que ficou por conta do luto. E isso vai cronificando. Então a gente tem uma... Agora vocês estão me irritando. Ela pode ter o transtorno de acumulação por conta de um trauma, e vai cronificando, ou isso pode ser um desenvolvimento não da personalidade dela, mas sem ter um trauma específico. Então ela começa a acumular para lidar com uma ansiedade, vai piorando. Mas normalmente é para lidar com uma ansiedade. Não, acho que toda obsessão, ela lida com uma ansiedade. Exato, por isso tá dentro dos transtornos ansiosos, né? Não tá dentro dos transtornos ansiosos. Okay. Vem depois. O obsessivo compulsivo. Não entra como não transtorno entra... ansioso.
Não, eu acho que é uma categoria à parte. Bom, depois a gente Eles pensa. envolvem ansiedade. Mas envolve Eles ansiedade, envolvem todos ansiedade. eles envolvem ansiedade. E... Eu acho Mas tá legal. acumulação. Sobre a acumulação, eu acho muito legal que, de novo, né, teve aquela coisa da pandemia, e aí foi muito interessante, porque tem vários programas, né, como a Juliana mesmo comentou, que mostram esses acumuladores. E principalmente nos Estados Unidos tem aquela galera meio bitolada, que tipo, tem um bunker de sobrevivência. Nossa. E foi isso, né? A pandemia foi a validação que essa galera precisava. Ele, tipo, pronto, agora eu vou me trancar no meu bunker, vou ficar 2, 3 meses aqui trancado comendo atum em lata e eu tô suave porque eu me preveni. E aí teve aquela maluquice do esgotamento dos papel higiênicos. Mas tem um outro lado dos acumuladores que eu acho muito legal, que, de novo, né, nos Estados Unidos é o exemplo perfeito de doença. Daquela galera que, tipo... Que tem aquele programa, qual é o nome? Caçadores de Relíquias. Que eu fico muito puto com aquilo, porque os caras vão nas casas dos malucos que tem tipo uma fazenda inteira de carro velho, de carcaça de carro abandonado, e falam, não, mas essa placa de 1931 é muito rara, eu vou te pagar $20 nela. E aí o maluco, tipo, não, porque onde já se viu, a gente achou uma placa super rara. Isso aqui é, tipo, tem a placa e tem uma garagem inteira de lixo, tá ligado? De tralha. E o maluco, tipo, não, achei uma relíquia. Tipo, gente, aí a gente vocês tem... estão me zoando, né? Mas a gente pode fazer uma diferença muito grande entre uma acumulação e um colecionismo. Então, assim, a gente tem níveis completamente diferentes dentro disso. Entende? Não, mas você percebe a diferença, né? Porque esse programa é um bom exemplo porque eles visitam colecionadores e acumuladores, né? Você vai na casa do acumulador, o maluco tem... É isso, é um pátio de carcaça de carro, porque ele comprava o carro, mas ficava velho, não fazia tipo, manutenção ou nada, o bagulho ele abandonava, ficava lá tudo cagado. Aí eles vão na casa do colecionador, o maluco tem uma garagem fechadinha, climatizada, todos os carros polidos. Então é isso, o colecionismo ele envolve um cuidado, é um hobby, né? Você compra aquilo para cuidar e preservar. Então, beleza, né? Até aí tem eu com meus gibis. Agora, eu coleciono quadrinhos. Mas, tipo, é diferente, eu não acumulo quadrinhos. Se eu não abro meu armário, tem traça caindo, os bagulho tudo destruído, porque aí perde a graça, entendeu? Mas colecionismo seria o nome patológico do... Eu acho que colecionismo não é uma doença. Eu não consideraria patológico. Egoísmo, né? Então, colecionador. Então, isso que eu ia falar, queria perguntar, tem uma diferença entre um colecionador e um colecionista? Um indivíduo que tá no colecionismo? Tipo, tem conceitos diferentes ou qualquer? Não. Não sei dizer. Eu acho Google. Ok, Google. Colecionismo. Porque eu acho que o indivíduo pode ser colecionador, ele beleza, ele compra suas HQs, ok. Mas o indivíduo ele pode ter uma compulsão em comprar determinada coisa, mesmo que ele organize bem, cuide, mas ele não consegue não comprar aquilo. Então, eu acho que a grande questão é, primeiro, no colecionador, ele consegue medir muito bem o que tem valor, o que não tem valor. Quando a gente está falando de colecionismo ou de um processo de acumulação, ele já perde um pouco esse toque com a realidade. Então, de acordo com a Wikipédia, que é a forma de conhecimento mais confiável que existe na face da Terra, colecionismo é a prática de pessoas em guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria em função de seus interesses pessoais. Então, a prática de colecionar é o colecionismo, mas não é uma doença. Não é considerado uma prática patológica. Pode virar. Pode, aí vira acumulador. Não, pode ser, porque ele pode se enquadrar num acumulador de algo específico. Então, por exemplo, eu lembro de um desses 1000 programas exóticos que eu assisto, que um deles, a compulsão da menina era tudo que era em formato de joaninha, ou tinha o padrão de joaninha. Então ela tinha, tipo, a casa inteira lotada de coisas de joaninha, tipo, tudo de joaninha. Então, mas aí a gente volta, porque eu acho que a linha tênue entre o acumulador e o colecionador é justamente a funcionalidade, né? A adaptabilidade da coisa. Então, tipo, o colecionador, ele se prepara, ele tem um planejamento para adquirir aquela coisa nova, ele tem um estudo, ele não perde, tipo, se ele não vai comprar por impulso, pode até ser que compre por impulso, mas tipo, tem uma lógica no negócio, não é disfuncional, sabe? A pessoa não vive em função de comprar e acumular aquelas coisas. Por isso que você percebe essa diferença até no cuidado, né? É muito difícil você ir na casa de um acumulador e ver as coisas, tipo, organizadinhas, bonitinhas, a não ser que seja o cara que tem acumulador e toque de organização. Aí boa sorte na vida. Mas, entende? Tipo, ele não tem esse preparo. Muitas vezes a pessoa, tipo, compra um monte de lixo, compra um monte de ferro velho, tem, tipo, não vou falar de dívida, porque dívida colecionador também se ferra com isso, mas
Entende? Não tem uma elaboração tão grande, um preparo tão grande para fazer esse tipo de coisa. Então, o acumulador, eu imagino, eu também não trabalho com isso, mas imagino o acumulador sendo muito mais aquele perfil de vejo, tenho um pensamento obsessivo de que eu preciso daquilo por algum motivo maluco, compro, tipo, sem nada, assim. Enquanto colecionador é aquele maluco, tipo, vou no leilão, vou negociar o preço, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um estudo para ver se eu adquiro aquilo pelo melhor preço possível, da melhor forma possível. Não tem um bagulho quanto estado de preservação. Até em colecionador é tipo... Eu falo isso dos gibis, que é chato, você tem que vender no saquinho, porque se tiver uma orelhinha na página, o bagulho já vale R$20 a menos. Então tem uma frescura e tem um cuidado. Enquanto que o acumulador é tipo, não, dá esse guidão de bicicleta. Não, mas não tem a bicicleta. Foda-se, eu vou precisar só do guidão. Pra quê? Não sei, mas eu vou precisar. E não tem cuidado, que é importante. Né? Exato. É. E vocês? Qual é o colecionismo de vocês? Tô curioso agora. O que vocês colecionam, além de traumas? Acho que livros. Eu acho que eu não tenho. Eu nunca tive muitos processos de colecionismo. Nunca fui. Mas que triste, Juliana. Pois é. Se for pra me enquadrar em alguma coisa disso, com certeza é o skin picking. Cara. Eu tô perguntando o que você coleciona. Não, de transtornos do toque, assim. Ah, tá. Skin picking não é de toque aí. Entra assim, como skin picking, entra como um toque. Pelo menos no DSM tá dentro. Sério? Achei que tava lá junto com a pica. Então. Com pica? Com a pica. Com a pica. Tem um comportamento compulsivo chamado Paica. pica. Você não tem maturidade, Fernando. A quinta série de saúde. A quinta série em mim, saúde aqui. As pessoas são viciadas em pica. O que é o pica? Pica eu acho que é... Acho que é tipo... Não, é você ficar tirando cabelo, acho. Não, tricotilomania. Esse é Não, Tricotilomania. tricotilomania não é comer cabelo? Não, é puxar ou comer. Ou puxar ou comer. Pica é alguma coisa. Tipo, eu acho que ou é cutucar pele ou é cutucar cabelo, mas existe. Bem, até onde eu sei, skin Não, picking é um pesquisa aí, transtorno de pesquisa controle aí, do impulso. pesquisa. Se bobear, o skin picking é a pica. E a Juliana tá chamando de skin picking. Não tô, eu acabei de ver isso. Mas se vocês querem achar, eu acho. Ah, tá. Ó, pica. Desejar e mastigar substâncias que não têm valor nutricional, como gelo, argila, terra ou papel. Nossa, Ó, vamos lá. Transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados incluem transtorno obsessivo compulsivo, transtorno dismórfico corporal, transtorno de acumulação, tricotilomania, transtorno de escoriação, skin picking, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno relacionado induzido por substância / medicamento, transtorno obsessivo compulsivo. Skin picking entra dentro de transtorno obsessivo compulsivo, pelo menos no DSM-5. Então já sabemos qual que é a colecionadora da Juliana. A Juliana coleciona diagnósticos. Não, mas... pelo menos entra aqui, né? Mas aí que tá. Transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Então pode ser que o skin picking, ele pode ter ele entra como controle de impulso e também é relacionado com obsessivo compulsivo. Ah, mas sim. Isso E tem faz total sentido. como. Próximo personagem, Fernando. Personagem? Federico. Federico. O toque que não é toque. Isso, chegamos no toque que não é toque. Por que não é toque? Esse aí é um furo da série. Furo da série. Do filme. Que o Federico, ele é um dos primeiros a chegar. Acho que ele é o primeiro. Ele é o primeiro a chegar. E ele tem uma coisa muito... que a maioria das pessoas deve conhecer de algum jeito, porque é bem caricato, assim. Já apareceu em vários outros filmes e séries isso, né? South Park. Que é a síndrome de Tourette, ou Tourette. Que é um transtorno neurológico, né? Que é caracterizado por proferir palavrões Então, e palavras, não só palavrões, né? Exato. Não, nem só palavras, né? Tipo, você pode ter São Tourette... tiques. Exato, são tiques nervosos aleatórios. Então, tem gente que xinga, tem gente que fala coisas obscenas, tem... Mas tem gente, eu não sei se... Mas tem gente que tipo, tem até... O tique é um ritual. Então o tique da pessoa, tipo... É o tique dela. E ela do nada faz isso e... Não sei porquê, mas isso é a Tourette, entendeu? Não é necessário... O que acaba ficando famosinho na mídia é isso. É aquele cara que xinga o tempo todo, que fala palavrão o tempo todo. Mas não é só isso, o Tourette. É qualquer tipo de comportamento meio de tique, assim. Isso é curioso porque eu estudei com uma pessoa que tinha um tique muito claro. E assim, eu estudei desde muito jovem com ele. Então eu nunca percebi, assim, era engraçado, porque a gente notava
que era um comportamento, e era um comportamento muito específico. Então ele virava o olho e abria a boca. Tipo, mas era muito rápido que ele fazia isso. Ele fazia e voltava. Certeza que ele não tava convulsionando? Não, ele fazia assim, Eu acho que normal. a Billie Eilish, ela escondeu isso por muito tempo. Aí teve uma entrevista que ela teve essa reação. É. Ela quis parar de esconder e falou, mano, eu tenho um Tourette e é isso. Ela começa a ficar Ah, Billie Eilish tem sabe? Tourette? Tem. Sabia. É. Ela Mas não- tem e uma... volta. É um comportamento involuntário. É, que era igualzinho desse meu amigo. E eu nunca. Eu sempre achei, tipo, levemente esquisito isso, sabe? Você fala. Nossa, Por mano, que ele eu fez isso? muito ia achar que ele tá sendo possuído. Imagina, você tá Não, falando mas com é um maluco porque do é nada. muito Acho que rápido. 1500 achavam. É, mas é porque era muito rápido. Santa Inquisição. Era muito rápido. E ele continuava, tipo, como se nada tivesse acontecido. E era engraçado porque todo mundo na sala lidava normal com isso. Ainda mais porque ele era muito genial, assim. Tipo, ele era muito, 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 muito inteligente. É, ainda, né? Porque ele tá vivo. Muito, muito, muito inteligente. Eu fico muito impressionado com essa escola da Juliana. Quem se dava bem era o inteligente da sala. Porque não era minha. Né? Não, a gente sofria bullying, por Então, favor. na escola, tipo, não, se você é inteligente, foda-se, tá ligado? Não, a gente sofria bullying, mas assim. Não era tão forte com ele, pelo que eu lembro, assim. Existiam outras pessoas que eram Não mais achava que ele tava zoadas. possuído pelo. Não, é porque ele era gente fina, ele era um cara mó gente fina, mó sangue mesmo. Tipo, ele era mó Moçangue? Que moçangue? sangue. Do interior, cara, só aceita. Mó legal, mó Vira sangue. da roça, tá ligado? Nossa, Moçangue vocês bom. conhecem mó sangue? Não. Acho que ninguém que tá ouvindo, só a pessoa de Mogi conhece. Você conhece mó sangue? Ninguém conhece. Chatos. Você sabe que Bem, então, novamente, o Federico, quanto ele, trazendo essas questões que a gente estava abordando, quanto tem um prejuízo, né, seja social, ele fala assim que o sonho dele era ser advogado, mas é impossível, como que eu vou advogar se eu vou começar a xingar o Tadeu pra todo mundo no meio da defesa? Mas eu fico pensando, tipo, leis de inclusão, que deve ser muito legal. Você fala, mano, juiz, você tem que aceitar, porque o advogado tem Tourette. Hoje o advogado é meio mais meritíssimo pau no cu. Seu marido fala pau no cu. Desculpa, foi meu... Mas seria interessante isso, né? Tipo, ó, gente, ele tem Tourette, em algum momento ele vai xingar vocês, mas tá, mas não é xingar vocês, ele vai proferir um Eu tô palavrão. pensando justamente, tipo, leis de inclusão, mano. Não é justo você virar e falar, o cara tem Tourette, não pode ser advogado porque ele vai xingar o cara. Mano, abaixa seu orgulho e você Tá. não pode ser xingado. Então vamos defender a série. A série se passa em 2017, Não, o cara tinha 60 anos. Eu tô sendo preciosista aqui, Ok, claro. não, Mas certo, é certo. isso, entendeu? Tipo, Série não, filme não. uma coisa é você falar, sei lá, eu quero que o cego virar Uber. Não vai rolar. Agora... Mas outra coisa, tipo, o Tourette, ele consegue falar, ele consegue... nada impede ele fisicamente de argumentar um caso legal, entendeu? Ele vai xingar a galera no meio do caminho. Vai. Eu assisti, eu Mas, contrataria nossa, esse cara. Exato, eu faria questão de contratar esse maluco pra rir junto com ele quando ele me xingar. Não, até porque é uma boa estratégia. Porque assim, se você contrata um advogado que tem Tourette, você vai enviesar muitas vezes o juiz, porque assim, o juiz ele vai ter que julgar tentando ser imparcial com o xingamento dele. Ele tende a ser mais bondoso. Olha só. Não, né? Normalmente. Assim, lembra que... Ai, como é que era essa pesquisa? Ah, merda. Puta, não vou lembrar. Mas eles fizeram uma pesquisa levando em consideração isso, de que quando a pessoa apresentava algum tipo de desabilidade, É aquela pesquisa que a gente viu no próprio Mackenzie, né? Acho que você reconhece menos injustiça quando a outra pessoa tá, tem algum tipo de Mas aí não é deficiência. deficiência. Isso, desabilidade. Desabilidade é boa. Desabilidade. É isso que meu cérebro chega. Então, eu acho que até faria sentido, né? O juiz reconheceria menos o negócio, porque ele tem essa... Se bem que com Tourette eu não sei se funcionaria, porque a pesquisa que a gente viu, pelo menos, foi feita com síndrome de Down. Então, Mas eu acho que Tourette também. Então, não sei, porque tem algumas condições que você tem aquele conhecimento, conhecimento não, né? Mas tem aquela crença de que, tipo, eles têm deficiência intelectual, tem uma dificuldade de aprendizagem. Tourette não tem. Então, eu não sei se o cara ia ser mais bonzinho ouvindo o maluco chamar ele de pau no cu e coisas piores, entendeu? Mas, assim, eu acho, advogando pela inclusão, eu acho que rola, sabe? Se a pessoa tá fazendo tratamento, porque
o filme mostra uma situação exagerada, mas assim, uma pessoa que tá fazendo tratamento, faz acompanhamento, toma medicamento, etc., ela não vai ter tantos, a não ser que ela fique super nervosa, super estressada, né? Mas com a prática profissional, eu acho que com terapia ao longo do tempo, a pessoa ia conseguir controlar cada vez mais isso daí, a ponto de ter, tipo, 1 ou 2 ataques numa sessão, assim. Até porque eu acho que o julgamento aqui no Brasil não é que nem nos Estados Unidos, que você faz, tipo, na frente do juiz, com o palcozinho, batendo palma, né, com o jurado, não é assim. Ia ser, tipo, você ia no fórum, ia mandar por escrito, tá ligado? É isso, boa parte do trabalho do advogado é mandando documento escrito, então, tipo, não vejo por que não, entendeu? Exato. No máximo ele ia xingar 1 ou 2 lá no telefone, mas aí você trata com sua terapia, de que você realmente ser xingado. Ou no meio da divisão lá do STJ, ele fala, puta madre! Ia ser muito maneiro ter, sei lá, um ministro do STF, aí ia ser da hora, imagina, esse maluco. A eleição não vai um caralho. Mas é interessante porque essa personagem, o Federico, além dele exibir os xingamentos, né? Então ele faz muitas... Ele tem os tiques nervosos também. Faciais físicos. E muitas vezes a Tourette, ela vai expressar muito mais nesses tiques físicos, que nem desse meu colega, do que nos xingamentos em si, ou nas proferições de palavras, né? Aqui a gente consegue fazer um paralelo até com o nosso episódio do Joker, né? Que é outra condição neurológica que não é um transtorno psiquiátrico, é uma condição mesmo, tipo, você tem uma alteração no sistema nervoso que faz você ter um comportamento fora do controle, né? Então, da mesma forma que o Coringa, que o Joker, né? Que o Arthur Fleck dava risada descontroladamente, aqui é isso, você xinga descontroladamente, você tem um tique nervoso descontrolado, mas não é um negócio que está tão ligado assim a uma questão ansiosa, a uma questão obsessiva, é uma coisa mais biológica e biomecânica. Então assim, eles colocam ele ali dentro como dentro do toque, mas a Tourette ela não tá dentro do toque. Ela pode ser uma comorbidade. Exato. O que é uma comorbidade, Fernandinho? Quando você tem outra patologia junto com aquela que você já tinha anteriormente. Muito bom. Me sinto... Comórbido. Uhum. Então, e outros prejuízos que aparecem são os prejuízos sociais, prejuízos com relacionamento, prejuízos de que ele ia vender passarinhos, mas aí ele xingava e aí os passarinhos dele aprenderam a falar palavrão. Eu dei tanta risada naquela cena. Aí todo mundo que comprou os passarinhos dele devolvia os passarinhos. Os papagaios tudo, filha da puta! Tá bom. Eu muito comprava e pagava mais até para um passarinho daquele, deixava na varanda de casa, assim, pra todo mundo que passava ele xingasse. Imagina que maravilhoso o papagaio lá. Todo mundo que passa, cuzão! É bom. Gosto muito dele. Tanto que você não tem nenhum pensamento obsessivo na casa dele, você não tem que evento ocorreu pra você começar a ter esse tipo de comportamento. Ele é o mais instrumentalizado do grupo, né? Ele, tipo, eu já ouvi falar disso, eu já tentei aquilo. Ele sempre, tipo, traz essas sugestões pra tentar, pro grupo se ajudar, né? Uhum. Bem bom. E quando o grupo tá perdido, ele coloca no centro novamente, né? Isso, ele dá um norte pro grupo. E aí, depois dele, a gente tem a Liliana. Lili. Essa personagem é muito engraçada, né? Nossa, ela era... O Emílio zoando ela é de ouro, assim. A Liliana... Você e a Juliana, né? Tipo, sou eu e a Juliana, basicamente. Ficou. Até termina com Ana. Então. Rafael e Emílio. Não. A Liliana, então, ela tem um transtorno obsessivo compulsivo e o dela tá ligado a um trauma específico. Então isso é importante, assim, não é porque você tem toque, você nasceu com toque. Não isso. Você pode desenvolver toque graças a um processamento de trauma muito ruim. Na maioria das vezes é assim, né? É. Tá ligado a um trauma, alguma ansiedade. Exato. E aí o dela foi, o pai dela morreu e aí ela desenvolveu essa compulsão de repetir 2 vezes o que ela fala. Então tudo que sai da boca dela, ela tem que repetir 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes, 2 vezes. Foi mais engraçado quando o Fernando fez. Mas... A gente falou palavrão até agora, você não pode me xingar. Não. E o dela é interessante porque quando mostra ela na vida dela, o quanto que aquilo ajuda, né? Então ela fica repetindo 2 vezes e ela é uma professora de dança de suar. Então é tipo, mais rápido. Exato, todo mundo fala que a aula dela é a aula mais punk que tem, que você derrete caloria porque a menina não para.
Exato. E porque ela fica repetindo 2 vezes tudo. E o quanto Tanto que... que o gordinho farta lá. É o gordinho farta. E Há quem diga que foi merecido, né? E... Então, bem, ela tem uma questão de origem, que é a morte do pai, que é um trauma. Então ela mesma fala durante o filme o quanto que ela pensa que se ela não repetir a palavra 2 vezes, ela pode morrer. Então a angústia... Desculpa, Tá fazendo de propósito, né? Então a angústia dela, o pensamento obsessivo é o pensamento sobre morte. Então eu tenho um evento traumático, a morte do meu pai. Então agora a morte faz parte de um pensamento obsessivo meu. E a forma de eu tentar afastar a morte, chegar como se isso fosse possível, né? Então a questão da ansiedade, quanto que o pensamento obsessivo ele é irreal, ela tem que repetir tudo que ela ouve, então seja uma frase do indivíduo, seja uma palavra do indivíduo, seja uma sílaba do indivíduo ou dela própria, ela tem que fazer 2 vezes. Senão ela pode achar que ela vai morrer ou alguém Ela vai tem morrer. essa crença, né? Não, de e que no- ela no vai começo- morrer se ela não fizer 2 vezes. E eu acho legal que no começo eu jurava que ela tinha uma DIzona. Porque os primeiros momentos dela, ela tipo... Li, 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 li. Nada aconteceu. E eu ficava tipo, mano, o que tá acontecendo? com essa-" E demorou muito. Só quando a personagem fala, tipo, às vezes eu repito a última sílaba. Eu tipo... Ah, era isso que ela tava fazendo. Porque não tinha contexto nenhum, sabe? Eu fui, tipo, não sei se é meu viés, mas eu fui assistindo e eu fui tentando fazer justamente isso, pescando qual que era a obsessão de cada um. E chegava nela e ficava tipo, mano, o que essa menina tem? Foi exatamente, foi a única que eu falei, mano, não sei o que tá acontecendo aqui. E é interessante que até o apelido dela é uma repetição, né? Que é Lili. Tipo, até nisso, tipo, como os roteiristas pensaram no nome, na roupa, nos apelidos de cada um. E como vocês já falaram, como o trabalho dela é essa tentativa de adaptação, né? Da compulsão. É bem bom. E aí tem o Otto, que na verdade é o Manolo, Manolo. em que até nisso, novamente, Nossa, mas eu acho que ele é o que tem mais acumulados, né? Tipo, mais tipos de compulsões. tá, que tem organização, simetria, questão da rachadura, Das linhas, né? Não das pisar na linha. linhas. De que, novamente, ele tem esse toque da simetria e organização, então tudo tem que ter um padrão, tudo tem que estar retinho. E até o nome dele, ele cria um apelido para si, que é um apelido simétrico. Né, que seria o Otto, O-T-T-O. Ele até se orgulha, né? Num encontro Que é igual de trás pra frente, Não. de De trás pra frente, de frente pra trás. E é engraçado quando a Liliana finalmente fala da compulsão dela, ele acha maravilhoso, porque é o símbolo da perfeição, né? Então, repetir 2 vezes é tipo de um espelhado. Ele ficou tipo, oh meu Deus! O crush instantâneo. Crush instantâneo nela. Ele E fala- ela é muito simétrica no cabelo, né? Que é o que ele já tinha. Logo que ele chega, ele nota ela e ela nota ele, né? E eu acredito que ele nota ela exatamente por essa simetria, né? Então não foi amor à primeira vista, Juliana. Foi o amor à primeira simetria. É interessante essa questão, né? Como que era? Tinha um artigo. Não vou lembrar agora. Mas como a questão dele, né? O pensamento obsessivo e a compulsão ao se estar ali na frente dele, né? É o ideal, né? Que ele vai acabando se apaixonando. E aí entra a sublimação dele do trabalho, que ele é um desenhista, né? Então, enquanto ele vai fazer tudo de forma simétrica, sei lá o quê. E o toque dele é o mais padrão, né? Que é o de pessoa que quer ser separando as revistas por categoria, por ordem alfabética. Então, não é quando a gente normalmente vê na sociedade, fala, você tem toque, é tudo organizado. Eu acho que a gente falou tantas vezes que o toque é padrão que a gente ou tem muita gente com toque ou tem muitos padrões diferentes, né? Porque em tese o da Ana era o mais comum. Eu acho que a Ana e o Otto são os mais comuns. Simetria Concordo. e organização, e o da Ana é o de... Pensamento catastrófico. Porque a aritmomania... Né? E até a caracterização da série, do filme também deixa a desejar da aritmomania. Ah, sim. Novamente é um filme de comédia, né? Mas é isso, do Otto... Então, é que ele tem alguns que são muito clássicos, que esse da organização, mas aquele da linha, por exemplo, é meio bizarrão, né? Então, aí entra o pensamento obsessivo que é irreal, né? Então, a série não deixa claro por que ele não pode pisar. Se bem que, então, é isso que eu ia levantar, porque tem uma hora lá que parece
até um bagulho meio delirante, assim. Porque ele entra na sala e ele fala, tipo, as linhas me perseguem. Parece fazer de propósito. Exato, elas fazem de propósito, elas estão em todos os lugares. Eu fiquei tipo, você tá personalizando as linhas, aí Já é um delírio. é um descolamentozinho da realidade. É diferente de, tipo, eu não piso na... Porque essa é uma diferença interessante. Uma coisa é eu falar, eu não piso nas linhas por causa disso, se eu pisar vai acontecer tal coisa, eu tenho medo de tal coisa. Isso leva tem um tipo de organização nessa compulsão. Outra coisa é as linhas foram colocadas lá por alienígenas e eles usam isso para me espionar. As linhas estão em todo lugar, não dá pra fugir das linhas. Eu interpretei de forma mais diferente, porque eu acho que ele, não sei, posso estar errado, eu acho que ele falou de... Parece que eles fazem de propósito. Tipo, não que as linhas... Tipo, quando ele falou eles, eu pensei que era, tipo, as pessoas que vão organizar o ambiente, que vão decorar o ambiente, parece que faz de propósito. Eu vi de uma forma adaptada, né? De forma funcional. Não sei. Porque quando eu assisti, eu lembro dele ter falado elas fazem, tipo, desse jeito, sabe? Elas me perseguem, elas fazem de propósito, elas estão em todo lugar. Eu não sei. Mas, não digo... Isso é uma questão da série, né? Eu acho que do filme. Então, eu acho que o filme ele quis mostrar muito o tipo de comportamento, os tipos de toque, porque é aquilo que é manifesto que se torna cômico, né? Ninguém tá lá achando cômico o pensamento do indivíduo obsessivo, né? Mas o comportamento compulsivo, porque desloca da realidade e fica, nossa, que doideira. E então não fica muito claro o que induz o indivíduo ao comportamento compulsivo. Não fica claro em todos o que é a obsessão deles. Uhum. Mas todos têm alguma, apesar de não ser dito. É complicado lidar com pessoas que têm questão de simetria, velho. Por quê? Porque eu tenho aí O ser humano é naturalmente assimétrico, né? Então... Não, é difícil, porque realmente a pessoa, ela... Você tem que deixar assim. Você tem que deixar, porque a pessoa vai organizar pra você. Se você deixa um pouquinho assim, ela vai voltar. Automaticamente, assim, é bem complicado lidar no dia a dia, assim. Você vê o quanto de sofrimento aquilo causa pra pessoa. Eu sei, eu já vi gente que, tipo, sei lá, você vai num restaurante, aí tem um bagulhinho de guardanapo, tá ligado? Aí tá tipo assim. Aí você pega um guardanapo e fica zoado de novo. Só que isso ainda é um bagulho funcional, tá ligado? O problema é a pessoa, tipo, vou organizar o salão do restaurante porque aquela mesa tá no lugar errado. Exato. De novo, né, o quanto que gera de impacto pra ser realmente dentro de um transtorno. Então, por exemplo, eu tenho essa questão, às vezes, tipo, de simetria, principalmente com quadros. Quadros é algo muito difícil pra eu lidar. Mas quadros é um bagulho esperado, né? Tipo, não é. Um bagulho que reto. Mas uma vez na casa do meu pai, eu derrubei o quadro porque eu olhei e automaticamente quis acertar ele, assim. Impossível me segurar, não dá. Você não fazendo isso no Louvre, tá tudo bem. Não é mesmo? Então, por isso que é um comportamento que tudo bem. É um certo tipo de simetria que não faz mal. Por quê? Porque não é que eu vou deixar de dormir se eu lembrar que lá no Nani tem um quadro. Então, mas é exatamente esse ponto que eu ia falar, entendeu? Uma coisa é eu querer arrumar o quadro porque eu gosto do quadro arrumado. Outra coisa é eu querer arrumar o quadro porque se eu não arrumar o quadro ele vai cair, eu vou perder aquele quadro. E aí você cria toda uma paranoia que não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Essa é uma diferença. Então, você pode só ser uma pessoa que gosta de organização. E tudo bem. Viu, mãe? Não deixa menos insuportável, mas tudo bem. Enfim. E é o último ele, né? Eu ia falar de todos os personagens. Você quer falar sobre a questão do grupo? Então, isso eu acho legal, porque o filme ele mostra uma... Não, eu acho que tem uma que a gente esqueceu. A secretária. A secretária? Que não é... Ela não faz... falado. Porque ela é uma personagem muito boa. Não, ela é uma personagem muito boa. Nossa, eu acho ela uma personagem muito boa. Eu acho ela uma personagem boa, mas eu não sei por que falar dela. Então, é porque eu acho que ela tem um papel muito, muito bom lá de, tipo... Botar fogo. Exato, entende? Em vários momentos, ela é o enabler do caos. Não do caos, mas tipo das compulsões, entende? Então o Emílio chega, contou os degraus, ela tem um papelzinho lá, e não, o outro falou que era tal, pra tipo, gatilhar, entende? A mulher lá que quer fazer, a Blanca que quer se limpar, ela tá toda hora colocando as coisas. Aí a Ana Maria lá que tá puta da vida, quer ir embora, vira e mexe, ela tipo abre a porta. Não, você não pode ir embora, tipo tranca na porta, fecha. Então ela age muito como o paralelo que eu traçaria dela é que ela é tipo aquele cão de rebanho, sabe? Que deixa as ovelhas sempre juntas. Uhum. Então ela fica tipo sempre entornando o grupo
forçando eles a ficarem juntos Esperando até, exato, o até Dr. eles Palomero. começarem a se Tem um nome grudar. pra isso no psicodrama. Que é aquela pessoa que tá vendo a cena ocorrendo, mas ela vai podando Exato. quando vai intensificando demais. ou Exato, tá então sendo- por isso que eu acho ela super importante, porque o nome ela, ego auxiliar. isso, ela atua muito nisso. Toda vez que o grupo começa a se desfazer, toda vez que eles começam a Nunca estourar, lembrei disso. porque você estudou. É. Caraca, tá chovendo. Mas, então, tipo, toda vez que o grupo começa a se afastar, ela chega como o... Ego auxiliar. Exato, como o ego auxiliar, ela chega como o que eu queria dizer, não é nem ego auxiliar, mas tipo, ela chega como aquela pessoa antipática que faz o grupo se unir pra odiar, entende? Não achei Acho que não. no começo. Não, isso. sim, depois ela vai, mas ela atua sempre nessa linha de tipo juntar o grupo quando eles estão começando a cindir. Então, por isso que eu acho ela super importante, porque ela sempre surge e ela é engraçadíssima. Tipo, eu Ela é morria de rir muito com boa. as reações dela, porque parecia que ela tava, tipo, e você percebia durante o trabalho que, tipo, ela não tava nem aí pro computador, ela não tava nem aí pra tabela do Excel, ela não tava nem aí pro telefone, a galera ligava, ela mandava tomar no cu, tipo, ela não tava nem aí, ela tava lá pra tomar esse cuidado de manter o grupo, manter todo mundo lá, manter todo mundo preso, entre aspas, lá. E ela faz isso muito bem. Tipo, ela tranca a galera na sala quando precisa. Fala, não, o doutor vai vir sei lá quando. Fiquem aí esperando. Ele falou que vai atender vocês de madrugada. Tipo, ela fala de um jeito e ela tem uma forma de impor aquilo que ninguém nem questiona. Tipo, não, o doutor vai atender vocês nem que seja às 3 horas da manhã, tá bom? Fecha a porta e ninguém, todo mundo... tá bom. Tá. Pra explicar um pouquinho mais, a ideia é que todos eles chegaram e todos eles foram marcados no mesmo horário. E aí que começa a confusão, né? E aí a outra grande confusão é que o Dr. Palomero tá atrasado. E aí ele demora. E aí acontece um outro negócio. Então, assim, eles vão ficando lá esperando o Dr. Palomero. E aí ela dá a ideia, por que vocês não começam a conversar entre vocês, né? Por que vocês não discutem um pouco aí, né? Vocês todos têm o mesmo diagnóstico, então senta aí, conversa. E aí ela sai. Então, exatamente como ela funciona como esse ego auxiliar mesmo, de opa, vamos instruindo, assim. Porque é isso, sem ela, as pessoas teriam ficado lá esperando por tipo, umas 2 horas, depois iam começar a ir embora, entendeu? O grupo não se formaria se não fosse por ela. E eu acho que entra como que o grupo foi lidando com a compulsão e a obsessão de cada um, né? Então, se a gente for olhar de uma forma, como psicólogo mesmo, totalmente errado. Você pega um indivíduo que tem toque com higiene, com limpeza, e você mete a mão dela na privada, na pia. De sensibilização sistemática. Mas não foi sistemática. Não, concordo. Foi uma terapia de disposição. Não, foi uma terapia de disposição jogada, né? Tipo, Só que imagina, a pessoa tem um toque a vida inteira sobre isso, e o que você faz é... Não! Sabe, tipo... Você vai aos poucos, né? Então, por isso que a desensibilização sistemática, ela começa lá de baixozinho. Tipo, e encosta vai... o dedinho, depois Pode ser, pode ser. Então, tem técnicas pra isso, mas ok. Então, né? Tem uma questão de um... Eles precisam resolver tudo naquele dia só, é um filme de humor. Mas o quanto que você vai percebendo que durante o processo de ajuda de cada um, as pessoas vão deixando de fazer os seus comportamentos compulsivos sem perceber. Não, e pra ajudar o outro, né? Uhum. Isso que eu acho mais legal. Tipo, eu quero te ajudar a parar de fazer o seu toque e no processo de te ajudar, eu paro de fazer o meu. Uhum. E aí é uma coisa muito legal que o grupo mesmo chega nessa conclusão de, tipo, a questão principal é parar de prestar atenção em você mesmo, né? Porque quanto mais você fica autocentrado, mais você vai repetir aquilo, porque a sua angústia vai ficar sendo sempre reconhecida. Uhum. Na hora que eu começo a ajudar o outro, eu não presto mais atenção na minha angústia. E aí a chance de eu fazer esse comportamento que é repetitivo e que é causado pela angústia diminui. E só um adendo. Mas, por exemplo, o Otto, quando ele pisa nas linhas lá, sem perceber, quando ela vai ajudar... Foi tanto pegar água pra uma pessoa, pra Ana Maria, e pra ajudar a Lili, né? Quando ela tava lá triste. Eu achei que era furo de roteiro. Eu assisti e falei, tipo, nossa, mano, os caras não pegaram essa, né? E não, tipo, era literalmente, foi proposital, uma forma de mostrar que eles estavam vencendo, de uma certa maneira, aquele pensamento obsessivo e não manifestando um comportamento compulsivo
E aí no final eles vão trazer, não, você fez tal coisa, você fez tal coisa. E aí é interessante porque eles não conseguem encontrar nada, em nenhum momento que o Federico não tenha xingado, né? Não tenha eliciado ali a síndrome de Tourette dele. Por quê? Porque a Tourette, ela não tá ligada a Ela uma não compulsão. é compulsão, exato. Ela é Né? neurológica. É neurológica, por isso que... E aí eles ficam até tristes, tipo, mas a gente vai dar um jeito, né? A gente vai te ajudar. Só que não tem muito como no caso da Tourette, Meu porque Jesus, não de é uma obsessão. bicicletinha. Que bom que você não veio de bicicletinha, né? E isso eu achei bem legal. O que mais? Eu acho que o filme... Assim, eu acho que é um filme muito bom. É um filme muito engraçado, você vai dar bastante risada. Mas ele é um filme que as pessoas têm que... Assistir com cautela. não levar ao pé da letra. Né? Exato. Que nem todas as compulsões são assim, nem todas as pessoas vão lidar tranquilo que eles lidavam dando risada com as questões que estavam acontecendo ali. O tratamento para uma pessoa com toque não é exposição agressiva. Não, e é o que igual você foi falou, né? naquele Pra eles momento. chegarem na conclusão que eles chegaram ao final do dia lá, Não é acontece. meses de terapia, tipo, Então, pra fazer essa análise. Imagina, um cara tem uma crença específica, um pensamento obsessivo, que só sai com esse comportamento compulsivo ao longo de todos os dias da vida dele durante anos, aí numa tarde, porque eu encontrei pessoas como eu, passou. Tipo, queria eu que fosse assim. Seria Mas- muito mais fácil. Né? Não ocorre, mas novamente, é um filme de comédia. Final feliz, por aí vai. Acho que a minha única crítica ao filme, não sei se vocês têm, não fica claro o pensamento obsessivo. Mas eu entendo que o pensamento obsessivo é sempre ruim. É. E ficaria pesado Não, no filme de exato. comédia. Eu acho que isso é outra coisa da dinâmica de grupo, né? Que eu acho que pra você... O personagem principal, entre aspas, do filme é o grupo. É um grupo. E eu acho que se a gente foca na obsessão, no pensamento obsessivo de cada um, tipo, é um momento que, se você pensa na técnica de grupo, eventualmente chegaria. Mas aquele primeiro momento de bonding, né, que eles precisam se conhecer, eles precisam criar um suporte entre si, naquele primeiro momento não é importante saber o pensamento. Não é importante saber a obsessão de cada um deles. É importante que naquele momento eles se conheçam e consigam cada um ajudar o outro a lidar com o próprio comportamento compulsivo. Se fosse uma série e a gente acompanhasse o tratamento deles, eventualmente eles começariam a fazer, tipo, sabe, aquele coisa de claro, de clássico de meu nome é fulano de tal e eu bebo por causa disso, tipo, e tem a rodinha e eles vão falando. Esse momento chegaria eventualmente. Só que num primeiro momento, numa primeira sessão de grupo, não é o momento. Você precisa justamente criar um suporte, você precisa ter o ego auxiliar lá da secretária que vai forçar todo mundo a ficar junto, criar situações que eles precisam resolver pra acontecer aquilo que acontece no final, de que eles saem do prédio, tipo, vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos sair mais vezes, e aí pronto, o grupo reforça o próprio grupo, aí você começa a trabalhar com os pensamentos. Sim. É um bom filme. É um excelente filme. Filme Tem europeu uma... Exato. Tem uma reviravolta no final que a gente não vai trazer pra vocês, porque se vocês Assistam. não viram, vale a pena assistir. E acho que é isso, né? Então você assistiu o filme, espero que isso tenha contribuído nesse debate, essa conversa. Se não, vá assistir, é muito bom. Tem um plot twist no final, assim, bem da hora. E é isso. Então, Não se esqueçam de se inscrever no canal, Continua. clicar no sininho. seus pensamentos obsessivos aqui, seus comportamentos compulsivos. Exato. Curta a gente 66 vezes, tá? É o nosso. A Pera, compulsão. mas tem que ser número ímpar, senão a 66 vai dar descurtida. Então 67 vezes. E cliquem no sininho, se inscrevam no canal, curtam o canal e assistam os nossos outros vídeos. É isso. É.